Super boa noite para mais uma live parte 9 de estudos. Hoje nós estudaremos tipos de investidores. Obrigado pela presença. Gravando aqui diretamente pela Twitch, logo após vai tudo gravadinho lá para o YouTube para vocês. Para quem não viu, lá pelo YouTube também estou com algumas playlists, né, com relação ao mercado financeiro, manhãs de mercado. Então estou postando novos conteúdos. Então não deixe de aproveitar aí a oportunidade. Muito bem. Pronto. Então, hoje nós veremos aqui sobre tipos de investidores. Lembrando que quando eu apresento o conteúdo aqui, eu já estudei, né? Para quem não sabe, eu não passei na prova do CEA, fiz dia 10 de março a prova e estou estudando agora para fazer a segunda tentativa aí da prova, né? Como é uma prova que às vezes despende um pouco financeiramente, então eu dei uma segurada aí para não fazer a prova à toa, né? Basicamente, nós temos 4 tipos de investidores. O investidor profissional, qualificados, o comum e por último aqui o investidor não residente. Então, 1, 2, 3. O mais importante, gente, aqui na descrição eu vou colocar a apostila da onde eu peguei o professor Edgar. Eu estou estudando pela Top Invest, eu me banco, pego alguns itens também com o Rafael Toro e o Lucas Silva Certificações. Então eu estudo por eles, tá? E o conteúdo daqui é voltado para o estudante, ou seja, eu não sou profissional ainda qualificado, ou seja, um certificado do CEA, dando aula do CEA, sim, eu sou só um estudante passando o meu ponto de vista de uma forma sem zero custo para vocês. Aqui embaixo tem meu e-mail de contato, que vocês podem mandar e-mail, mandar mensagem. Para alguns, inclusive, eu tenho até o contato do WhatsApp também, etc. Então vocês podem escrever, né? À vontade. Módulo 1, Sistema Financeiro Nacional e parte 9, né? Já coloquei 8 partes lá no YouTube. Estou separando todas as aulas por partes aí para ficar um pouco mais fácil na hora de estudar, tá bom? Então, o que eu anotei com relação a esses itens citados aqui, tá bom? Primeiro de tudo, é importante frisar que isso é uma hierarquia. Por exemplo, o nível 1 pode tudo. O nível 2 pode tudo abaixo dele. E o nível 3 só pode fazer o que o nível 3 faz porque não tem nível 4. Se esse nível 4 ia fazer, né? Então, nós temos 3 tipos de investidores. Vamos esquecer um pouquinho esse não residente por enquanto, tá? E não residente aqui, deixa eu só jogar ele um pouco mais para baixo aqui. Então, o investidor profissional, ele pode se passar por investidor qualificado e pode se passar por investidor comum. Porque no mercado financeiro, no mercado de investimentos, né, existem investimentos que o investidor comum pode fazer. Investimentos simples, por exemplo, vamos dizer assim, um CDB, um título público, etc., né? Já existem investimentos
por exemplo, o investimento FDIC, fundo de direito creditório, fundos restritos, né? Que somente investidor qualificado pode entrar, né? Ou seja, os investidores qualificados, eles podem tanto investir nesses investimentos restritos, né? Como podem também investir em investimentos comuns, ou seja, o qualificado ele tem um nível acima. Por exemplo, lá no banco que eu trabalho, simplesmente tem investimentos que só são abertos para quem tem mais de 100 mil, mais de 200 mil, mais de 300 mil, 400 mil, 1 milhão, 2 milhões. Ou seja, se você não tiver aquele nível de investimento, lembrando que não é o nível de patrimônio, e sim o nível de investimento, né? Basicamente, você não vai poder investir, né? Então, um exemplo simples de investidor qualificado, né? É todo investidor que possui mais de 1 milhão, mas atestar por escrito e ele conhece e se responsabiliza pelos investimentos, ou seja, ter esse termo de ciência, né, preenchido, e lembrando que não é ter 1 milhão ou ter o termo de ciência, é ter os dois, 1 milhão e. Então é muito importante, né, dos tipos de investidores, nós lembrarmos da palavra e, porque essa palavra e não é ou seja, não é 1 milhão ou atestar por escrito, sim 1 milhão e também atestar por escrito. Então, existem muitas pegadinhas na prova, por exemplo, que a prova vai falar assim, fulano de tal possui 1 milhão de reais, possui 5 milhões, 50 milhões. Ele é um investidor qualificado? Daí você coloca lá, não, porque na prova não citou o fato dele atestar por escrito. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Acima do investidor qualificado está o investidor profissional. Esse pode se passar por todos eles, porque tem que ter mais de 10 milhões, 10 milhões ou mais. Deixa eu mudar aqui para o tio, para ficar bonitinho. E atestar por escrito também, né? Certificado aí monetário, né? Atestar por escrito termo e ciência aí com relação ao risco, né? Se tornando em si o investidor profissional. Esse atestado por escrito, né, pode ser encontrado no anexo 9A, né? Lá na parte de investidores profissionais na CVM, né? Para que ele possa ser aí investidor profissional. E o anexo 9B para investidores qualificados também atestar por escrito aí. Esse formulário aí já tem um pré-pronto no caso, né? Bem, essa é a primeira parte importante, né? Lembrando que investidores profissionais podem ser tanto pessoa física ou, aí sim, pessoa jurídica que tenha mais de 10 milhões, ambos, um ou outro, né? No caso, né? E ateste por escrito. Quem pode ser investidor profissional? Ah, lembrando, pessoal, eu uso a apostila da Top Invest, tá? Deixa eu ver que página que tá na apostila da Top Invest aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar essa apostila. Cursos, apostilas. Tem lá no site da Top Invest a apostila gratuita, tá? Apostila do CEA. Nome: Thiago. Eu já tenho essa apostila baixada. Deixa eu ver se eu acho nas minhas pastas aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Ah, não, isso aqui não.
Tá aqui. Eu já salvar essa apostila lá não. Na minha área de trabalho. Aqui, colar, colei. Deixa eu fechar aqui. Então, a apostila da Top Invest. Vai. Na página. Qual página que é? Ah, eu sabia que tava faltando um programa no meu computador. Adobe. Baixando aqui Adobe. Aqui já vai, gente. Só esperar baixar aqui. Uhum. Bem, enquanto tá baixando aqui, vamos voltar ao que interessa, né? Bem, eu vou falar já a página da apostila, mas vai lá na página da apostila ver essa parte de tipos de investidores, é muito importante, tá? Por que eu estou fazendo parte 1, parte 2 de uma forma bem devagar o Sistema Financeiro Nacional, que é o módulo 1, né? Porque quando eu não passei na prova do CEA, gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu simplesmente não passei, não porque eu não sabia matemática financeira, não porque eu não me preparei, mas é que eu errei questões básicas, por exemplo, questões do módulo 1, né? Então dessa vez eu estou um pouco mais esperto com relação a esse ponto. Então estou realmente repassando detalhe por detalhe as questões teóricas que contam muito na hora da prova, mais até do que qualquer outra, né? Então vai pesar muito se você errar 2, 3, 4 questões logo no início da prova aí, porque depois você já vai ter reduzido o seu leque de questões que você pode errar. Só pode errar 21 questões. Eu, por exemplo, não passei porque eu errei 22. Uma questão. Por uma questão eu não passei. Bem, atestar por escrito, pessoa física ou jurídica, né? O legal de quem é investidor profissional, né? Eles podem aderir a fundos exclusivos, né? Com a menor taxa administrativa, porque só tem eles. Pode ter um fundo exclusivo com seu nome, Thiago Cabedio,
ou com seu nome, basta ter 10 milhões e atestar por escrito, né? Então pode ter fundos exclusivos e mais todas as outras categorias abaixo. Preste muita atenção nesse ponto, tá? Quem tiver o agente autônomo de investimento, o Anchor, né, que é aquela certificação, e mais se credenciar a CVM, né, ele também já é considerado investidor profissional, mesmo sem ter os 10 milhões. Ou seja, 10 milhões mais atestar por escrito é um dos pré-requisitos. Tem outros pré-requisitos também, né? Por exemplo, fundos de investimento. Então, olha só que interessante. Fundos de investimento, deixa eu descer aqui um pouquinho. Fundos de investimento. O AAI mais credenciamento na CVM é considerado investidor qualificado. Companhias securitizadoras. Né? Clubes de investimento tem que ter uma ressalva, porque tem clube de investimento, vai depender do quê? De ter alguém dentro do clube que seja investidor profissional. Se no clube de investimento não tiver ninguém que tenha mais de 10 milhões ou seja investidor profissional, o clube de investimento não vai ser. Então tem essa ressalva sobre o clube de investimento, né? Que tem que ter alguém, pelo menos tem que ser profissional para ele ser considerado como um fundo para investimento profissional, né? Instituição financeira autorizada pelo Bacen. Como assim? Qualquer instituição financeira? Ah, sim. Essa instituição financeira com certeza tem que ter mais de 10 milhões. Não dá para ser menos, né? Autorizada pelo Bacen. Deixa eu ver aqui o que mais. Fundos privados também pode, né? Vai estar lá em cima, fundos de investimento, né? E investidores não residentes. Todos os investidores não residentes. O que significa não residentes? São simplesmente empresas, pessoas físicas ou jurídicas que não têm sede, que não têm o principal domicílio dela não é no Brasil, ou seja, não é brasileira, mas quer investir aqui no Brasil. E aí eles são considerados como investidores não residentes. Eu já vou explicar esse detalhe sobre investidor não residente, no caso, né? Basicamente isso aqui. Dá uma olhada na apostila. Deixa eu ver se já baixou aqui o Adobe. Baixou. Maravilha. Muito bom. Fechar aqui. Vamos ver agora se já dá para abrir o arquivo. Aqui. Obrigado, Gon. Obrigado, viu? Pronto. Vamos lá no índice. No índice. Página 47, tipos de investidor. Então, pegando aqui a apostila do Top Invest, tipos de investidor, daí fala de investidor profissional.
Na página 48 fala de investidor qualificado, né? Então é muito importante aí no caso acompanhar esse vídeo também olhando para a apostila, não é só acompanhando o áudio do vídeo, tá? Porque quem está acompanhando aqui os vídeos, lá na playlist CEA O Retorno, o primeiro vídeo é do professor Pierluigi. E em 24 minutos ele explica como realmente você deve estudar, que é escrever. Escrevendo, não é marcar texto, pode ver que todo o conteúdo eu escrevo, né? Então, basicamente, tem que escrever. Só que não é só escrever, tem que ter uma boa noite de sono depois para o conteúdo gravar, memorizar. Melhor memorizar, vamos dizer dessa forma, né? Então, assista esse conteúdo também, tá bom? O que fala aqui na apostila, né? O investidor profissional é aquele que atende os critérios descritos, né? É no instrução CVM 554, né? Pode ser considerado investidor com conhecimentos avançados de mercado e por se enquadrar nesse perfil, o investidor terá acesso a produtos financeiros diferenciados, né? O investidor profissional, deixa eu só botar aqui a apostila de novo. O investidor profissional são instituições financeiras, companhias securitizadoras e sociedades de capitalização, ou sociedades de capitalização também, entidades abertas e fechadas de previdência complementar. Ah, e previdência complementar também, olha só que legal. Previdência, entidade, previdência complementar, né? Pessoa física ou jurídica que possui investimentos financeiros em valor superior a 10 milhões, que você tem lá em cima, né? E que adicionem, atestem por escrito a sua condição de investidor qualificado mediante assinatura do anexo A da instrução CVM 554, né? É o anexo 9A no caso, que eu tinha citado lá para vocês, tá bom? Tiago, por que o investidor não residente já é considerado como profissional? Porque ele tem alguns pré-requisitos no quesito de que ele não pode fazer os investimentos por ele mesmo, ele tem que se inscrever, ele tem que se inscrever na CVM, tem que ter um representante aqui no Brasil que seja uma instituição financeira ou um profissional licenciado, e logo ele se torna profissional devido à empresa e o cadastro na CVM também. Então ele tem algumas exigências, né? Então logo todo investidor aí, para poder, que não seja residente aqui do Brasil, tem que seguir algumas regrinhas e a principal é essa, e logo leva ele ao caminho do investidor profissional aí, sem saída no caso, né? Então basicamente isso aí, tá? Lembrando que investidores profissionais basicamente vão ter acesso a tudo, porque eles vão poder fazer tudo que só os profissionais podem, tudo dos qualificados e tudo dos investidores comuns aí também, tá? Então eles podem tudo, podem investir em praticamente tudo, tá bom? Bem, vamos agora ao investidor profissional. Esse é um pouco mais simples, esse tem que atestar por escrito 1 milhão, mas, né, essa parte de assinar o termo aí, atestar por escrito sua condição, né, de investidor qualificado, mediante assinatura do anexo 9B, no caso, né? Lembrando que tem que ser ou seja, 1 milhão e atestado. Não pode ser só 1 milhão ou só atestado, tem que ser ambos no caso. Para ser um investidor qualificado, os critérios são semelhantes ao investidor profissional. A única coisa que diferem é o valor necessário, que não é 10 milhões e sim 1 milhão, né? Além disso, é preciso que eles atestem por escrito a condição. Uma dica importante: todo investidor profissional é, por definição, também um qualificado. Olha que interessante. Então, aquilo lá que eu falei para vocês, né? Se o cara tem 10 milhões, logo ele tem mais de 1 milhão. Então, investidor profissional também é um investidor qualificado. Foi aquela parte lá que eu falei para vocês que eles podem fazer tudo que os outros podem também, tá? Um exemplo de investimento público qualificado, né? Investimentos em fundos de direito creditório, FDIC, né? Somente investidores qualificados. Se você não for qualificado, né? Ou seja, se você for investidor comum, você não pode investir num FDIC, né?
Tem também fundo restrito. Alguns fundos restritos, né? Precisa ter essa questão de termo de, né? De atestar por escrito e mais de 1 milhão, senão você não entra no investimento. Então, se você não tiver 1 milhão, né? Thiago, se eu tiver 500 milhões, uma casa que vale 500 mil e mais 500 mil em investimento, eu sou qualificado? Não, você tem que ter, fora o patrimônio, o 1 milhão investido, tá? Esse é o principal, tá? Isso pode mudar futuramente? Pode sim, pode. Antigamente acho que nem era 10 milhões o profissional. Eu acho que 3 milhões, 2 milhões, uma coisa assim. Hoje em dia, como entre aspas o real desvalorizou um pouco, eles aumentaram a regra, não é de agora isso, né? Mas basicamente isso. E o legal do investidor qualificado que é acima do comum, ou seja, do nível 3 aqui, né? O nível 2 faz tudo que o nível 2 e o 3 faz, né? Vai ter acesso a alguns investimentos um pouco mais baratos, né? Um exemplo clássico, que não tem nada a ver com o investidor qualificado em si, né? São alguns fundos que têm taxas administrativas menor. Então o investidor comum não consegue, às vezes não. Por exemplo, lá no banco eu trabalho, por exemplo, tem investimento que só abre para quem tem mais de 1 milhão. Se você tiver 1 milhão, você vai ter acesso ao mesmo investimento que o público comum tem, com uma taxa administrativa menor. Ou seja, às vezes o público comum tem um investimento X que paga lá um fundo 1% ao ano. No público private, ou que tem mais de 1 milhão, assim, aquele mesmo investimento tem com um nome diferente, né? E a taxa administrativa é de 0,30 ao ano, ou seja, 0,70% a mais para o investidor. Por que isso? Porque geralmente quem tem 1 milhão para aplicar não vai querer perder dinheiro. Ou seja, se você não me der o que eu quero, eu vou levar para outro banco. Simples assim. Né? Então tem essa concorrência, é óbvio que o banco não vai querer perder 1 milhão, então ele aplica aí no caso para ganhar o cliente no caso. Né? Investidor comum vai ter acesso aos investimentos comuns no caso. Né? Então é muito importante separar esses pontos aqui. Tá? Outro ponto importante. Se no clubes de investimento, que eu deixo um asterisco, né, exatamente para separar aqui o clube de investimento daqui do profissional. Se tiver lá dentro alguém que seja investidor qualificado, ele vai ser considerado um investimento aí qualificado e não um profissional. Se tiver alguém com mais de 10 milhões lá dentro dele, aí ele é considerado um fundo para investidor profissional no caso. Olha só que interessante no caso. Então ele é um fundo que pode variar, você tem que tomar cuidado com a pegadinha da prova, né? Lembrando que quem tem a Anchor, né, que é a certificação até acima do CEA, mas é para profissional autônomo de investimento, né? Ele já se torna qualificado só por ter o Anchor. Não precisa atestar por escrito. Mas, se ele se cadastrar na CVM, ele também se torna. Aí ele passa a ser investidor profissional. Ou seja, ele também tem acesso aos investimentos, mesmo sem ter os 10 milhões. Tá? Então, basta fazer o cadastro na CVM no caso aí. Então, eu acredito que foi isso o conteúdo. Não esqueça do E, não é ou, tá? Tem que ser 10 milhões e atestar por escrito, tem que ser 1 milhão e atestar por escrito. Acho que vocês seguindo esse incrementozinho aí com relação a esses detalhes, né? Vão ir muito bem. Lá na apostila fala um pouquinho também de investidor não residente, né? É uma pessoa física e jurídica com fundos e outras entidades de investimentos individuais ou coletivas fora com residência ou sede ou domicílio no exterior que investe os seus recursos aqui no país. Simplesmente algum investidor fora do país que investe no Brasil. Simples assim. E eles são considerados profissionais, tá? Agradeço a atenção de vocês, tá? Me estendi um pouquinho aí, ou seja, estendi um pouquinho aí essa questão. Não deixe de compartilhar, tá? A propósito, a minha esposa linda tá com um canal no YouTube. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, gente. Eu não vou mostrar a foto dela que eu tenho ciúmes. Tô brincando. Vou mostrar a foto dela sim. Aqui.
Como assim, Thiago, você tem ciúmes da sua esposa? Claro, você é bonita, né? Tem que ter um pouquinho de ciúmes, né? Aqui é Elisângela Cabelo. Nós temos um filho autista, né? E ela fez a primeira live, né? Bate-papo com as mães atípicas, né? Foi um vídeo muito legal, muito elogiado. Elisângela Cabelo. Só troca o início em vez de Thiago Cabedio, né? Elisângela Cabedio, né? Vai lá no YouTube, segue que vocês vão, ó, amar. E divulga. Se vocês têm algum parente que é atípico, né? Pô, manda mensagem aqui pra mim ou manda mensagem, tem os contatos dela lá, né? Nós faremos acontecer na vida de todos eles. É demais, tá? Fiquem com Deus. Vida longa e próspera. E foi.